Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a professora da UFAL e cientista política Luciana Santana, integrante do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que reúne especialistas de diversas áreas, como cientistas políticos, juristas, sociólogos e comunicólogos. E é fruto também da cooperação entre cientistas políticos e instituições de pesquisa de renome. O Observatório existe desde 2018 e oferece subsídio acadêmico e explicação pedagógica aos diferentes atores políticos, sociedade civil, comunidade universitária e imprensa para o debate sobre as questões centrais envolvidas no processo eleitoral. Professora, seja bem-vinda também aqui ao nosso Frente a Frente. E aí eu pergunto, com 3 anos de existência, qual é o foco hoje colocado pelo Observatório diante das eleições este ano? Obrigada mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês, colaborando, uma satisfação imensa. Bom, o Observatório das Eleições foi criado em 2018 e atualmente ele é coordenado pelo professor Leonardo Avritzer, grande especialista na área de democracia. Esse NCT hoje ele é sediado na UFMG, mas ele abarca pesquisadores de todos os estados brasileiros, né? Eu tenho coordenado atualmente uma diretoria relacionada às competições nos âmbitos estaduais, né, e também perpassando outras questões que são prioritárias aí para a gente compreender o processo eleitoral deste ano, né? Uma eleição que tem aberto uma expectativa muito grande, tanto na comunidade nacional como internacional e na população brasileira especialmente, né? E isso que a gente tem feito é acompanhar, né? Tentar entender aí como o comportamento eleitoral ele tem se dado nos diferentes segmentos da sociedade, como que a gente pode pensar em composições futuras para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, mas para as Assembleias Legislativas, como que os partidos estão se comportando, né, desde o momento ali pré-eleitoral até ali né, o início das campanhas e durante todo o processo, né, de execução dessas campanhas. Então, a gente tem aí observado fenômenos diversos, comportamentos diversos, atores diversos que fazem parte desse processo eleitoral e o mais importante, né, sobre posicionamentos diferentes, né, que são feitos aí, porque a gente tem pesquisadores diversos atuando e acompanhando também aí as eleições este ano. Pois é, já que é um ambiente ultrademocrático, eu diria assim, não é? Há essa possibilidade de opiniões divergentes, mas dentro de uma discussão científica pautada pela lógica, digamos assim. E nesse contexto, a produção de leitura e de vídeo, enfim, como se expressa essas opiniões? Se expressam, melhor Bom, dizendo. isso. Eu acho que só reforçando, né, que você já mencionou, todas as produções né, realizadas no âmbito do Observatório das Eleições são fundamentadas por evidências científicas, né, dados oficiais que são produzidos, né, pelas diversas instituições políticas, especialmente pela Justiça Eleitoral. A gente também se baseia em produções que são realizadas pelos institutos de pesquisas, né, além de produções próprias aí que a gente também tem realizado entrevistas, né, fazendo pesquisas aí para a gente também acompanhar esse processo. Né? E né, o produto, né, o resultado aí dessas pesquisas, elas têm sido aí formatado tanto em artigos científicos quanto produções aí que vêm sendo veiculadas em diversos canais de comunicação, né? E seja por meio de textos, por podcasts, entrevistas. Então, a gente tem utilizado espaços diversos de comunicação e informação aí para a gente poder fazer uma divulgação também científica mais ampla, né? E atender aí a os vários perfis de pessoas interessadas
no tema. No contexto do cenário atual das eleições, a gente já observa uma polarização que não é de agora, não é? Surgiu, as candidaturas surgiram e de quase imediato essa questão da polarização, que é uma, parece até ser uma tradição no Brasil, né? Ocorrer essa polarização. Qual o entendimento hoje do observatório sobre essa situação? Bom, essa questão da polarização realmente hoje há uma tendência natural, mesmo a gente tendo um sistema multipartidário, né, com mais de 30 partidos competindo, disputando eleições, que nas disputas majoritárias presidenciais, a gente tem esse afunilamento aí e a predominância de duas forças políticas, né? Então, de 94 até 2014, a gente conseguiu perceber isso claramente, que se deu em termos partidários, né? Ali a disputa entre o PT e o PSDB. Depois, a partir de 2018, isso se alterou, né? O PSDB perdeu muito espaço dentro, né, das forças políticas, da distribuição de forças políticas no Brasil, e deu lugar a hoje o espaço que vem sendo ocupado pelo atual presidente da República aí, e eu diria que não significa que seja em termos partidários, né, porque não existe uma força partidária contínua, né, que segue a trajetória política do presidente. Né? Então, hoje, a gente tem uma polarização que eu falo que é até mais personalizada, né? Em torno de duas figuras políticas aí e que, de alguma maneira, já foram experimentadas aí enquanto governantes. Uma, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje há um acirramento e uma tendência muito clara de que a gente vai ter aí né, uma eleição focada nesses dois nomes e que pode chegar um segundo turno também aí, né, com essa formatação. As demais candidaturas à presidência podem contribuir efetivamente para a realização de um segundo turno, né? Mas o que leva, em geral, partidos que têm pouca densidade eleitoral insistirem na apresentação de suas candidaturas? Claro, temos um sistema democrático que permite isso e até salutar do ponto de vista das escolhas que a população tem a seu dispor, né? Exatamente, eu acho que tendo em vista as características do sistema partidário, é natural que a gente tenha aí uma multiplicidade de candidaturas sendo apresentadas aí nas disputas majoritárias, né? E todas as disputas presidenciais no Brasil, elas sempre abarcaram um número maior de candidatos aí, mesmo que eles não tivessem as mesmas chances, né, reais de competitividade de chegar ali no eventual segundo turno. E aí tem algumas explicações que a gente levanta, né, que a gente tem trabalhado com elas, que é o papel que essas candidaturas majoritárias trazem, por exemplo, nas eleições proporcionais. Então, existe um efeito aí positivo no sentido de atrair candidaturas para as assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados, né? Então, os partidos fazem essa escolha, principalmente por esse motivo, mas, claro, considerando também as características do presidencialismo no Brasil, como presidencialismo que a gente considera que é de coalizão, é uma forma também desses partidos terem espaço para barganhar espaços de poder num eventual governo, né? Então, já buscam ali pensar um segundo turno de forma mais estratégicas, né? Eles conseguem visualizar aquele candidato ou candidata que tem maiores chances eleitorais e vão pleitear ali a participação aí num segundo turno, né? E nesse contexto, como a senhora vê essas mudanças eleitorais que incluem a condição das federações, né? Qual o impacto dessas mudanças na prática da eleição? Bom, a gente tem dois fenômenos interessantes nessa eleição, que é o fim das coligações e, ao mesmo tempo, a criação das federações. O objetivo das coligações foi a gente tentar, aí, de alguma maneira, reduzir o número elevado de partidos políticos com representação parlamentar, o que, de alguma maneira,
tem sido avaliado por especialistas que isso acaba prejudicando a governabilidade, isso dificulta as articulações entre executivo e legislativo. Então, se você tem um menor número de partidos, respeitando a pluralidade, né, ideológica que a gente tem no país, né, você consegue aí negociar melhor, dar mais eficiência para o processo legislativo e para a relação entre os poderes. A federação, ela nasce no sentido de também de fortalecer alguns grupos partidários que têm posicionamentos ideológicos próximos, né, e fazer com que eles possam chegar aos espaços legislativos com um percentual ali de candidatos ou candidatas eleitas que fortaleça aí os partidos de uma forma mais longeva, né? Porque a coligação ela pode ser desfeita a qualquer momento. Ela acaba na própria né? eleição, não é? Praticamente, né? E a Exatamente. federação impõe os 4 anos, né, de compromisso entre os partidos. Eu sempre falo que é um casamento também com uma data prévia de validade que pode se renovar os votos se estiver dando certo. Uhum. Então, tem 4 anos ali. Então, essa federação ela funciona como um partido único, né? E se mantém ao longo do mandato, né? Pode acontecer dela se separar em algum momento? Sim, mas existem perdas que, às vezes, os partidos que fazem parte dessa federação não estarão dispostos né, a enfrentar. Né? Então, a princípio é um casamento que vai durar esses 4 anos e que vai também ajudar nessa governabilidade, nessa articulação dentro do legislativo. E pode impactar, inclusive, nas eleições municipais de 2024, não é? Exatamente, porque as eleições municipais elas acontecem no interstício entre essas eleições estaduais e a eleição nacional. Então, tese, existe um comprometimento que, por exemplo, na próxima eleição municipal, essas federações já estejam ali montadas, né, como já estão montadas, elas já orientarão ali a formação das alianças no âmbito dos estados, dos municípios. Professora, a questão do programa eleitoral gratuito, qual o impacto que vai ter nessas eleições, segundo a análise do Observatório e dos cientistas políticos, como a senhora? Gorete, a gente sabe que nos últimos anos, nas últimas eleições, as redes sociais, de uma forma geral, né, elas têm influenciado bastante a formação de opinião do eleitorado. Né? Isso é algo que eu acho que dificilmente vai ser revertido. A tendência é que as redes sociais influenciem mais a cada eleição. Né? Agora, a gente não pode desconsiderar que a gente tem um país muito diverso, né? Onde a gente ainda tem pessoas que gostam de estarem antenadas ali ao que passa no rádio, né? O que chega de informação pelo rádio, pela TV. Né? São pessoas que também, de alguma maneira, consideram que são veículos propícios ali para definir também o seu voto. Né? Então, acho que continua tendo um peso relevante, né? Mas muito menor do que tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Uhum. Então, aquele eleitor indeciso que tá, né, que se informa majoritariamente por esses espaços, né, tende né, ainda a mudar ou reafirmar a sua opinião a partir daquilo que ele vai receber nesses veículos. Né? E a gente não pode descartar que o que é produzido nesses espaços, né, que vão ser vinculados na rádio e na TV, também vão ser reproduzidos de forma bastante intensa nas redes sociais. Né? Então, isso acaba influenciando de alguma maneira. Certamente. Sobre essas questões das redes sociais, a gente discute no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora da UFAL, cientista política, Luciana Santana, integrante do Observatório das Eleições de 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que reúne especialistas de diversas áreas, como cientistas políticos, juristas, sociólogos e comunicólogos. Professora, falemos sobre essa questão das redes sociais, que fizeram a diferença no resultado das eleições presidenciais de 2018 e, por tabela, nas demais eleições para representação no Congresso e nas assembleias legislativas. Eu pergunto, fake news pode perder este ano para a verdade nas eleições? Gorete, é uma pergunta difícil, né? Mas que a gente também tem acompanhado, né? A gente tem tido hoje uma força-tarefa muito grande da Justiça Eleitoral em coibir aí a proliferação, né, de notícias falsas, né? Então tem ampliado os mecanismos tanto, né, de desestimular pelas redes sociais, quanto também a própria legislação, né, que ficou mais enrijecida, mais rigorosa, né, para penalizar aquelas pessoas que produzem e que difundem notícias que podem ser comprovadamente consideradas falsas. Então, esses mecanismos aí vão atuar, estão atuando, inclusive, né, de alguma maneira para inibir. Então, é esperado que a gente não tenha o mesmo fenômeno que aconteceu na eleição de 2018. A gente tem uma redução, né, e que as pessoas comecem a mostrar que estão mais conscientes aí do que fazer, de como se comportar quando recebe uma mensagem ali de caráter duvidoso. Pois bem, quanto à legitimidade do voto e também do sistema eleitoral, que diuturnamente, não só no período da eleição passada, mas no decorrer desses 4 anos, foi uma bandeira, né, inclusive do presidente Bolsonaro. Como o enfrentamento, a senhora avalia o enfrentamento dessas questões pelos representantes, não é? Tanto do STF, enfim, de quem faz a democracia se estabelecer no país? Bom, esse debate das urnas eletrônicas eu acho que é extremamente necessário né, ser feito, porque ao longo desses últimos 4 anos, especialmente, houve um processo amplo de desinformação, né, para causar insegurança da população, desconfiança em relação ao processo eleitoral, né, sendo que a gente já tem todas as evidências, todas as autenticidades nacionais e internacionais que garantem que as urnas eletrônicas no país elas são confiáveis, né? Elas têm procedimentos que garantem aí que ela possa ser auditável, né? Então não há nenhum indício aí, né, de que elas possam né, permitir qualquer possibilidade de fraude. Então, a Justiça Eleitoral tem se empenhado, eu acho que a gente tem tido uma conformação de forças democráticas, a gente teve, inclusive, a Carta da Democracia, né, sendo lida no último dia 11 de agosto, extremamente importante, para reafirmar o compromisso das instituições políticas e dos atores políticos responsáveis e que
né, estão alinhados aos princípios democráticos sob a confiabilidade do nosso processo eleitoral. E é nisso que a gente precisa se pautar e que a gente precisa defender. A senhora acredita que a população tem esse entendimento? Afinal de contas, quem questiona a lisura das eleições, no mínimo teve aí os seus 7 ou 8 pleitos eleitorais eleitos pelo atual sistema, né? Gorete, o eleitor brasileiro, ele gosta de eleições, ele se envolve nas eleições, né? Então, claro que a gente sempre vai ter um percentual ali que vive numa bolha, né? Que inclusive não... né, ele acaba recebendo conteúdos não apenas sobre fraudes, a desinformação em relação ao próprio processo eleitoral, fraude nas urnas, como ele vai acreditar que remédio sem eficácia resolveria o problema da corrupção. Então, existe uma bolha que é minoritária, que, independente do tema, vai permanecer, né, acreditando nessas opiniões. Mas a maioria do eleitorado não é assim. Ele gosta de votar, ele vai às urnas, né, ele acompanha, né, mesmo que ele não tenha uma... Tanto que pessoas, que já não tem mais a obrigatoriedade de votar, faz questão de fazê-lo, não é? Exatamente. Essas pessoas acompanham, né? Elas sabem ali que, né, que aquela urna, ela, além de ser confiável, ele vai saber no mesmo dia quem é o novo presidente, quem é o novo governador, quem são os novos candidatos e candidatas eleitos no legislativo. E isso foi esse mecanismo, esse processo eleitoral que legitimou todos os representantes que estão hoje no poder, que estão tomando decisões aí, né? Então, eu acho que a gente não pode generalizar, eu acho que a população brasileira é muito inteligente, né? E por mais que ela não tenha majoritariamente não tenha uma linguagem rebuscada, né? Como muitos especialistas, enfim, ela entende e traduz muito melhor que a gente muitos conceitos democráticos, né? E isso a gente precisa sempre valorizar. Quando a senhora falou sobre essa questão da população gostar de votar, a gente percebe também nos números, né? Há um número recorde de voluntários a mesários nas eleições deste ano. Isso é praticamente sintomático, né? do que ocorre no país, independentemente das tentativas de desqualificar ou desacreditar a lisura do processo eleitoral. Exatamente. Então, por exemplo, com tanta desinformação, né, que aconteceu inclusive por autoridades que estão no poder, né, que não deveriam estar defendendo as nossas instituições, era esperado que, por exemplo, a gente tivesse um menor número de pessoas buscando aí essa atividade, né, como mesários, né, um dever aí que eu diria o republicano, e não, né? Essas pessoas elas estão ali, vão enfrentar, vão lá, vão participar de todo o processo. E outros fenômenos são muito interessantes. A gente também teve um aumento do número de adolescentes ali, 16 a 17 anos, para tirar título e votar nessa eleição. A gente tem visto um ativismo muito grande de pessoas com mais de 70 anos, que também não teriam a obrigatoriedade de votar e que estão empenhados no processo. Então, isso reforça que o eleitor gosta de eleições. Aí você poderia me dizer, mas também a gente tem muita abstenção ali, né, quando a gente olha. Exatamente. Mas quem são essas pessoas que se abstêm? Qual que é o perfil desse eleitorado? Né? Se a gente faz uma análise mais profunda dos dados, a gente vai perceber que são pessoas geralmente mais críticas do processo eleitoral, que também estão numa bolha ali, que acham que o voto dela não faz diferença, mas é uma porcentagem muito reduzida quando a gente pensa o montante do eleitorado. E essa eleição em específico, todas as nossas hipóteses estão no sentido de que essa abstenção vai ser reduzida em relação à eleição de 2018 e a eleição de 2014. Então, os dois últimos pleitos aí nacionais.
Gênero e raça pode-se considerar que sejam temas muito frequentes na discussão e na representação também, na representação de candidaturas. Quando a gente fala em democracia, não tem como a gente não falar em representatividade. Então, os diferentes perfis da população precisam se reconhecer no processo, se reconhecer ali em termos, né, de candidaturas disponíveis aí, né, para que ela possa definir o seu voto. Né? Então, tem existido uma força-tarefa também muito grande das instituições, pressões sociais, né, no sentido de garantir visibilidade aí para essa multiplicidade de atores que existem na população, que são majoritários, né? Muitas vezes as pessoas falam, são grupos né? São grupos minoritários, não. São grupos majoritários, mas que têm uma representação minoritária e que precisa ser revertido. A gente precisa ter um equilíbrio aí, uma redução dessa assimetria que existe hoje no país entre quem é que está nos espaços de poder e quais são as pessoas que estão sendo representadas na população. Pois é, a gente vê representações indígenas de trabalhadores rurais com candidaturas próprias, né? Exatamente. Vários segmentos precisam estar ali como visíveis para o eleitor. Como eu falei, ele precisa se sentir representado de alguma maneira. Então, é importante que os partidos incentivem, né, que a gente tenha quadros diversos ali para o eleitor poder escolher e realmente serem pessoas comprometidas para quando chegarem no legislativo, caso estejam eleitos, eles possam ter a propriedade de discutir temas que estão na vivência dela, que estão no cotidiano dela e que precisam ali de um aperfeiçoamento, né, ou de uma produção legislativa que esteja ali alinhados ao que essas populações precisam. E que os partidos reconsiderem a sua postura diante das candidaturas femininas, né? Porque, na verdade, o que ocorre é simplesmente, em grande parte dos partidos, é obedecer o que a legislação eleitoral estabelece, um número de candidaturas de mulheres, mas, na prática, as mulheres não recebem o apoio que poderiam ter. Exatamente, isso é um grande desafio, mas Gorete, a situação já foi muito pior, né? A gente já teve momentos onde a gente tinha ali menos do que 5 mulheres na Câmara dos Deputados. Hoje a gente tem um percentual aí de 15%, né? Mas é muito insuficiente quando a gente pensa a representatividade das mulheres, que são a maioria do eleitorado no Brasil, são a maioria, né, é a maioria da população que usufrui de políticas públicas. A mulher hoje é responsável ainda majoritariamente por tarefas múltiplas do cuidado com a criança, do cuidado com o idoso, com o adolescente, tem a questão profissional que ela precisa, né, desempenhar, tem a questão de formação, que muitas delas ainda estão em processo de formação, né, tem ainda a possibilidade e, né, a necessidade de se dispor para a política. Então, essas mulheres precisam ser representadas também de forma ampla no legislativo. Então, uma bandeira que eu particularmente levanto é que a gente precisa, sim, ter mais mulheres nos espaços de decisão política, e que é né, algo, uma inverdade dizer que mulher não gosta de política. Pelo contrário, a mulher está ativamente em vários espaços de poder, né? Mas ela não Desde está a onde família, se né? decide. Desde a família já se estabelece ali A família, a educação, ela que está a todo exato. momento negociando, articulando. Quando a gente olha para os conselhos, majoritariamente são formados por Por mulheres, mulheres. né? Então, a gente tem aí exemplos variados de que as mulheres estão participando, mas ainda não estão decidindo, e é isso que a gente precisa, que as mulheres decidam, que elas estejam nas assembleias legislativas, nas câmaras dos vereadores e vereadoras, que esteja no Senado, que esteja na Câmara dos Deputados tomando decisões.
Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política e professora da UFAL, Luciana Santana. Ela que integra o Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, reúne especialistas de diversas áreas, como cientistas políticos, juristas, sociólogos e comunicólogos. Professora, o resultado desta eleição no país, pode-se fazer uma pré-análise de quem vai levar, sob o ponto de vista do cenário ideológico, com representação no Congresso, nas assembleias e no poder central do país, a presidência da República, porque nós temos aí um embate que envolve direita, ultradireita, esquerda, centro-esquerda, centro, enfim. E o que pode nos apontar o quadro de hoje para a eleição propriamente dita? Bom, Gorete, a gente ainda tem um cenário que ainda não está totalmente definido, né? O que a gente tem hoje é, como a gente já mencionou anteriormente, um quadro de acirramento aí, uma polarização entre dois nomes, né? Um do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outro do atual presidente Bolsonaro. Então, são os dois nomes que têm o melhor desempenho na competição política e que estão credenciados para estar num eventual segundo turno, né? Então, o que a gente tem? Ou resolver tudo no primeiro turno, né? Esse seria uma outra hipótese, mas hoje a gente não tem uma evidência que garanta que será resolvida em primeiro turno. Pode acontecer, mas isso a gente vai precisar acompanhar como vai ser o desempenho desses dois candidatos aí ao longo agora da campanha eleitoral, né? A partir do dia 26 a gente tem o início da aparição na rádio e na TV, da campanha, nesses espaços. Então, isso pode alterar, sim, os dados que a gente tem hoje, mas tudo caminha aí para que haja um segundo turno hoje, né? Agora, é muito indefinido, né, de dizer qual vai ter mais chance, né? Então, depende muito de como vai ser os próximos 40 dias de campanha que vem pela frente. Eu vou voltar nessa questão da definição do voto. Tem a ver com o horário eleitoral gratuito? Ele é determinante, sempre foi, ou a depender da configuração do momento da eleição, muda essa questão diante do eleitor? Já foi, hoje não é mais, hoje ele não define, mas ele, por exemplo, ele pode fazer com que eleitores indecisos se posicionem ali entre as candidaturas mais bem, né, que apresentam melhor desempenho. Então, o que acontece aí é que a gente tem uma tendência natural em redução desses números de indecisos, né, que aparecem aí nas pesquisas, e a gente tem um outro efeito, que é a migração também de votos aí dessas candidaturas que não
se apresentam como competitivas em direção a uma das duas possibilidades ali mais competitivas, né? É o que a gente fala que é o voto útil, e tem uma característica do eleitorado brasileiro que é buscar esse voto útil. E ele vai fazer isso durante esse processo, né? Durante a campanha, durante aí o acompanhamento da propaganda eleitoral gratuita, dos debates, é que ela vai efetivamente tomar essa decisão. O observatório já tem posições colocadas acerca das questões ambientais nesse processo da eleição? É o tema que eu diria hoje até bem sensível aí ao atual governo, né? Foi um governo que respondeu de forma negativa à área ambiental, né? Inclusive sendo chamada a responsabilidade aí por instituições internacionais, né? E a gente hoje tem uma ausência de políticas voltadas para a preservação aí e para a redução de danos que vêm sendo causados aí em várias áreas né, de preservação do país, né? Então a gente tem feito alguns estudos, até o final aí do mês de setembro a gente já vai ter algumas análises publicizadas, né? Mas a gente considera hoje, dentro do observatório, que é uma das áreas mais sensíveis aí e que o governo vai ter, que o candidato governista vai ter mais dificuldade de responder à altura ao longo dessa campanha. A condenação de Trump, se ocorrer pelo não reconhecimento do resultado das eleições nos Estados Unidos presidenciais, pode fazer a diferença aqui para a nossa realidade no Brasil? A gente sabe que fatores externos podem influenciar de alguma maneira, né? Mas eu acho que hoje a gente tem instituições políticas que estão buscando reduzir possibilidades desse tipo, né? No sentido de não reconhecimento, né? dos resultados eleitorais, ou mesmo ampliação do questionamento que já existe, né? Antes mesmo né, da eleição acontecer de fato e da gente ter um resultado eleitoral. Então, eu espero que no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, qualquer que seja o resultado que saia das urnas, a gente tem ali um respeito, uma aceitação por parte de todos os atores políticos e também da população. Pois é, esse temor que a população passou a ter em função, e as representações também, né, no Brasil, após as declarações do presidente Bolsonaro, só fizeram, digamos assim, validar a democracia no Brasil. De fato, foi isso que ocorreu, não é? Não, exatamente. A Carta à Democracia, que foi lida em várias partes do país, né, eu acho que dá um indicador, né, dessa responsabilidade que as pessoas têm com a democracia no Brasil, né? Evidenciou um tema que antes, né, era pouco discutido, porque já estava naturalizado que tínhamos um sistema, né, democrático no país estabelecido, com instituições funcionando adequadamente, né, mas que esses questionamentos colocaram aí à prova, ou mesmo deixaram muitas pessoas com desconfiança. Então, reafirmar esses princípios democráticos, a responsabilidade com a democracia, com as instituições políticas, com o processo eleitoral, é extremamente salutar, e é isso que tem sido reforçado aí, mesmo com esses questionamentos, né, que ocorreram, que podem ainda continuar acontecendo, mas que têm tido respostas aí de diferentes frentes, né? Inclusive no âmbito internacional, não é? Porque é importante destacar que essa é uma compreensão de um segmento pequeno da ultradireita, que não representa, não é, praticamente instituições no Brasil.
Exatamente, né? Hoje é uma opinião majoritária, inclusive as pesquisas de opinião têm trazido isso, né? O quanto as pessoas defendem a democracia, né? E a porcentagem é muito elevada, ou seja, as pessoas se reconhecem ali dentro de um sistema democrático, né? E isso é muito importante, né? Desse reconhecimento, né? Tanto quanto das instituições políticas, dos atores políticos que são eleitos e reeleitos, né, por esses mecanismos institucionais dentro desse processo eleitoral e pela comunidade internacional que vem sido bastante enfática de reconhecer que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais seguros do mundo. A senhora acredita que vai haver um debate entre os candidatos? O que é determinante para a realização desse debate? Porque a gente sabe que o candidato que está geralmente à frente do processo, ele não tem interesse de debater, não é? Gorete, numa eleição como essa, que a gente pode esperar que aconteça realmente uma ausência aí, ou pelo menos né, uma negativa para a participação de debates direto, o que não significa que esses debates não vão acontecer, porque acaba que, até por meio das redes sociais, de outros espaços, eles acabam se respondendo entre si aí, né? São várias polêmicas, fatos que vão ser criados e que vão fazer com que o debate ele surja naturalmente e que esse debate ele não se restrinja ali a um programa televisivo que vá vincular ali durante alguns minutos, né, aquele enfrentamento direto, mas que tem uma dimensão maior de discutir temas amplos e que interessa a população que está no dia a dia, que está vendo as políticas públicas se chegam ou não chegam e que podem ali, a partir disso, tomar uma decisão em relação ao voto. Sim, porque as representações de categorias profissionais podem realizar esses debates de uma forma esclarecedora, não é? E aí eu vou me reportar agora à questão da a Fiesp, em São Paulo, a representação que ela fez junto de apoiar a democracia, de estar junto na defesa dos postulados, não é, que sustentam a democracia no Brasil. Qual é a avaliação que a senhora faz desse momento, quando no passado, não é, a Fiesp e a representação do empresariado, do alto empresariado nacional, estava ao lado do então candidato e eleito depois presidente Bolsonaro? Olha, Gorete, minha opinião é que a gente não pode recusar apoios nesse momento. Eu acho que é primordial que as pessoas tenham a oportunidade de fazer meia-culpa, entender que em outro momento erraram ou que se não posicionaram adequadamente, né? E que os impactos que isso causou hoje, né, de uma forma mais ampla. Então, ter atores políticos ligados ao setor econômico, empresarial, que defendem a democracia, acaba refortalecendo o que a gente defende, né? É justamente a defender né, o processo eleitoral, defender o papel né, de uma disputa saudável, né, a contrariedade em relação à desinformação que tem sido produzida. Então, acho que toda concertação de forças que buscarem princípios democráticos e que em outros momentos a gente considere que até errou ou que, né, não se posicionaram adequadamente, eu acho que a gente precisa juntar e fortalecer aí no sentido de buscar uma qualidade mesmo né, para a política, para os resultados políticos brasileiros. Professora, estamos no minuto final da nossa entrevista e eu reservo esse minuto às suas considerações. Infelizmente que nós poderíamos ficar bem mais tempo aqui conversando. Bom, espero que a gente tenha outras oportunidades de estar debatendo. A campanha oficial começou apenas agora, nesses dias. Então, a gente tem muita conversa para ter. E eu acho que eu vou deixar uma mensagem positiva para o eleitorado
né? Entender que estamos num momento estratégico e favorável para a gente poder buscar melhor informação, né? Então a gente precisa avaliar bem o que está, né, sendo trazido pelos candidatos aí, nos seus planos de governo, nas suas campanhas, o que a gente está recebendo nas redes sociais, para poder tomar uma decisão realmente bem informada, com qualidade, e que a gente não só foque no executivo, mas que a gente também foque em definir bons candidatos e candidatas para nos representar no âmbito do legislativo. Então, desejo que a campanha seja o mais tranquila possível e que a gente possa fazer uma decisão consciente lá no dia 2 de outubro. Isso. Obrigada, então, professora Luciana Santana, e até uma próxima oportunidade. Até lá. Bem, nos despedimos aqui do Frente a Frente e aguardando você para o nosso próximo programa. Até lá.